Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, irmãos, nossa lição de número 11. E o nosso tema é o socorro de Deus para livrar o seu povo. O nosso texto óreo, que está em Salmos 34, 17, diz assim: Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas das suas angústias. Então nós vemos que Deus, Ele muitas das vezes Ele permite que nós passemos por algumas situações na nossa vida, mas a angústia, meus irmãos, Ele sempre nos livra das angústias da vida. Ele nos ajuda a superar os problemas que nós passamos nesta terra. Então Deus, muitas das vezes, Ele permite que nós passemos por algumas situações para adquirirmos experiências e estarmos mais próximos da sua presença. A nossa verdade prática: Deus é fiel no cumprimento de todas as suas alianças e promessas. Deus, Ele promete, então cabe a nós ouvirmos a sua palavra, dar crédito aos seus mandamentos e fazermos a sua vontade. Isso cabe a mim, isso cabe a você, isso cabe a nós. Por quê? Porque quando nós colocamos aquilo que Deus mandou em prática, automaticamente nós fazemos a vontade de Deus. Então Deus quer cumprir as suas promessas na nossa vida, mas para isso nós temos que ser também cumpridores da sua palavra, das suas ordenanças, dos seus desígnios. A nossa leitura bíblica em classe, meus irmãos, que está em Esther, capítulo 5, do versículo ao versículo 6, é uma referência acerca da história de Esther, quando teve aquele problema lá com o rei Assuero, com Mardoqueu, seu tio, o rei Assuero, e lá na Pérsia deu livramento para os judeus. Então aqui, no versículo 1 diz assim: Os judeus, pois que ao terceiro dia Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão. Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Irmãos, aqui ela já tinha jejuado, tinha buscado a Deus em favor do seu povo. Se ela tivesse entrado, meus irmãos, sem o consentimento do rei, e o rei não tivesse estendido o cetro para ela, ela correria o risco de ser morta, porque ninguém podia entrar dessa forma na presença do rei. Então o rei lhe disse: O que é o que tens, rainha Esther, ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Nós vemos aqui que tudo foi uma estratégia de Deus para que pudesse, vamos dizer assim, alcançando a confiança do rei para com ela. Porque fazia dias que ela não entrava na presença do rei, ou até mesmo fazia muito tempo que ela entrava na presença do rei. Então nós vemos o que? Deus traçando uma estratégia, dando sabedoria para Esther, para que Esther pudesse entrar na presença do rei. E disse Esther, se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Então disse o rei: faz apressar a Amã, que cumpre o mandado de Esther, vindo pois o rei e Amã ao banquete que Esther tinha preparado. Então nós vemos que Amã também se sentiu muito importante, pelo fato de Esther, a rainha, estar convidando a ele e o rei para um banquete. Mas mal sabia ele que era uma estratégia de Deus para desmascarar a trama que Amã estava tramando contra o povo judeu. Então disse Esther: faz apressar a Amã, que cumpre o mandado de Esther. Disse o rei a Esther: no banquete do vinho, qual é a tua petição? E se te dará. E qual é o teu requerimento? E se fará ainda até metade do rei. Então nós vemos aqui a proposta do rei para Esther, né? Tudo é uma permissão de Deus. Deus permite que Esther se torne rainha, como nós vamos ver no decorrer da lição. Mas nós vemos aqui, tudo é um passo de cada vez que Deus vai dando uma estratégia para Esther, para que o povo judeu pudesse, vamos dizer assim, ser liberto, ou não tivesse o povo ser morto, ser dizimado por Amã, né? Porque Amã já estava tudo tramando contra os judeus, pelo fato de Mardoqueu não se prostrar quando ele passava. Mas a nossa introdução aqui, meus irmãos, o nome de Deus não aparece no livro de Esther. É um dado curioso, é uma curiosidade. Porém, o Senhor está presente em todas as circunstâncias, intervindo em favor do seu povo. Veremos que a história de Esther, Mardoqueu e dos judeus foi delineada pela providência divina. Na lição de hoje, veremos que Deus age em prol dos que o servem. Então nós vemos aqui, meus irmãos, todo um cuidado de Deus. Para quê? Para que o povo pudesse alcançar
a libertação, ou seja, o povo não viesse a ser dizimado e tivesse que ter condições melhores para sobreviver naquele lugar. Então, quando nós vemos aqui algumas situações aqui, Mardoqueu dos judeus foi ordenada pela providência divina, a lição de hoje, Deus age em prol dos que o servem, nós vemos aqui o quê? Que Deus estava agindo em prol daquele que estava disposto a servi-lo, a fazer a sua vontade. Por isso que nós vemos que Deus não faz nada, vamos dizer assim, em vão. Tudo na vida tem um propósito. Na vida do crente, tudo tem um propósito. Deus, ele faz com que nós venhamos ter uma comunhão com Ele. Para quê? Para que nós venhamos viver na sua presença. O desejo de Deus, irmãos, para nós, é que nós passemos por situações, vivemos situações nessa vida. Para quê? Para alcançarmos mais experiência com Ele. E também, para quê? Para que a gente venha em tempo oportuno fazer a sua vontade. A providência de Deus, a providência divina na história de Esther. A palavra providência vem do latim providentária. O prefixo pró significa antes ou antecipadamente. O sufixo valentia deriva do videre, que significa ver. Logo, ao tratarmos a respeito da providência divina, dizemos que ele faz e vê tudo antecipadamente. Então nós vemos aqui que até a palavra providência, que tem uma conotação, um significado grego, uma palavra grega, o que nós vemos aqui, meus irmãos? Que tudo é permissão de Deus, é providência de Deus. Então, foi uma providência divina na história de Esther. Deus permitiu que Esther alcançasse essa posição. Para quê? Para que Deus pudesse entrar com providência. Deus usa pessoas para entrar com providência. Deus usa a mim, Deus usa você. Para quê? Para nós fazermos a vontade dele no momento certo, no tempo oportuno. Porque ele quer nos usar, ele quer nos ajudar, ele quer abençoar o seu povo. Mas é através de mim, através de você. Então Deus, ele usa esse momento e permite que Esther se torne rainha. Para quê? Para que nesse tempo Deus pudesse dar o livramento para o povo judeu. Talvez tal verdade nos mostre que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Deus está no controle de todas as coisas, nada em nossa vida acontece por acaso. Aquilo que nós estávamos falando, nada acontece por acaso, nada é coincidência. Tudo é permissão de Deus, tudo é vontade de Deus, tudo está no controle do Senhor. Então, nós temos que analisarmos acerca daquilo que está nas nossas circunstâncias do nosso dia a dia. Para quê? Para nós sabermos o que é que Deus requer de nós, o que é que Deus quer da nossa vida para fazermos a sua vontade. O desejo de Deus para nós, meus irmãos, é muito claro. É nós em todo o tempo buscarmos a sua presença e fazermos a sua vontade. Porque Ele permite que nós alcancemos certas posições na nossa vida ou passemos por momentos muito difíceis. Para quê? Para nós fazermos a sua vontade. A festa do rei. Assuero era vaidoso e querendo ostentar sua glória, poder e riqueza a todos os súditos do império, decidiu fazer um grande banquete que durou muitos dias, onde os convidados podiam comer e beber à vontade. 127 províncias estavam representadas nesta festa. Assuero bebeu muito e, já dominado pela embriaguez, decidiu exibir a beleza da rainha Vasti para os convidados. Irmãos, nós vemos aqui que essas festas duravam muito tempo, e essa aqui durou muito tempo, 180 dias. Então nós vemos o quê? Quase 6 meses, irmãos, só de festa, de bebedeira. Então, naquele momento, ele chamou a rainha Vasti. Mas o que acontece? Deus, ele permite tudo aquilo. Para quê? Para que pudesse ter, lógico, um concurso de beleza. Mas nós vemos aqui que Deus permite tudo isso. Deus só vai olhando e permitindo, para que no momento certo ele pudesse entrar com providência. E ele entrou com providência a partir da rainha Vasti. Rainha Vasti, que nós vemos que ela foi, vamos dizer assim, teve um temperamento forte naquele momento. Ou de repente ela já tinha um temperamento forte. E ela decidiu não ir ser exibida para os convidados do rei. Então nós vemos aqui que o rei era um homem vaidoso, como nós vemos aqui, queria demonstrar. Então por isso que eles faziam esses banquetes, para demonstrar o seu reino, a sua grandeza, a sua riqueza, porque eles eram vaidosos mesmo. Então eles queriam mostrar para o povo a glória do seu reino. E aqui a destruição da rainha Vasti. Vasti recusou ser exibida como gesto naquela festa profana. Não podemos nos esquecer que todos ali estavam bêbados. Aquele não era um ambiente para uma rainha, então ela contrariou a ordem do rei, defendeu a sua posição, mas pagou caro por isso. Irmãos, aqui nós estávamos falando, a rainha Vasti provavelmente tinha um temperamento forte,
E naquele momento ela falou, não, eu não vou. E também foi permissão de Deus que ela não fosse, né? De repente, naquele momento, a mulher já às vezes tem aqueles seus dias difíceis, e de repente naquele estivesse passando por isso, e quer saber de uma coisa, eu não vou não. De repente pegou ela num dia que ela estava muito bem, por visão de Deus, permissão de Deus, e ela disse, não vou, e não foi. E quem foi beneficiada com isso? Esther. Como nós vamos ver aqui, daí ela pagou um preço caro, ela foi deposta do seu reinado, ou seja, de ser rainha, ela foi deposta, foi tirada e foi colocado outra. Esther no palácio de Assuero, a busca de uma jovem para o lugar de Vasti. Passado algum tempo da destituição de Vasti, alguns servos de Assuero sugeriram que ele buscasse moças virgens e formosas para que uma delas substituísse Vasti. Irmãos, uma coisa também, da parte, voltando um pouquinho, ela foi deposta, ela foi substituída, por quê? Porque se ela, vamos dizer assim, batendo de frente com o rei não tomasse providência, o que aconteceria, como nós vemos na Bíblia falando, que outras mulheres também iriam bater de frente com os seus maridos. Então, como quem diz, rei, você não vai fazer nada não? Vamos pegar o exemplo da rainha aí, agora todas as mulheres vão querer, né, mandar nos seus maridos. E ele toma essa posição para que ela pudesse ser destituída, pudesse ser substituída, e aí nós vemos o que acontece com Esther. Porque se isso acontecesse, vamos dizer assim, seria uma bagunça no reino. A mulher ia querer afrontar os seus maridos, como Vasti fez com o rei. Então alguém diria, mas se a rainha fez, eu também posso fazer? E aí começaria um problema. Então ela foi substituída para que não houvesse esse problema, por conselho dos outros. E aqui, também por conselho dos seus amigos, aquelas pessoas que estão mais próximas do rei, nós vemos o quê? Que ele começa a buscar mulheres próximas, mulheres jovens, virgens, que fosse bonita, simpática, para que pudesse tomar o lugar, ou ocupar o lugar da rainha Vasti. Entre todas as moças levadas ao palácio, estava uma judia no nome Esther. Então, essa jovem logo ganhou a simpatia do eunuco do rei, Hegai. Então nós vemos que ela, meus irmãos, Esther, era uma moça simpática, uma moça bonita, uma moça agradável. Então ela, vamos dizer assim, ela conseguiu conquistar a simpatia de todos ali naquele momento. Ela conseguiu conquistar a simpatia de Hegai, que era o eunuco do rei. Então nós vemos que os eunucos, eles cuidavam do harém dos reis. Então aqui as moças ficaram 6 meses tendo, vamos dizer assim, um tratamento de beleza, com os melhores cosméticos, vamos dizer assim, óleo de da melhor qualidade, para que quando pudesse, vamos dizer assim, estar na presença do rei, pudesse também estar bonitas, estar com a pele revigorada, com os cabelos, vamos dizer assim, cabelos lindos, coisa de mulher, nós vemos, né? Mas o que nós percebemos também, irmãos, é que elas também, a Bíblia não fala, mas eu creio que é muito provável que elas tiveram que ter aula de etiqueta, para como sentar à mesa, como comer, porque 6 meses é muito tempo. Então teve um treinamento para essas mulheres até elas chegarem à presença do rei. Então aqui o 2, Mardoqueu e Esther. Esther não chegaria ao palácio sem a ajuda de Mardoqueu, seu primo. Mardoqueu era um homem temente a Deus e estava entre os cativos judeus que serviam aos interesses do rei em Suzã. Mardoqueu era um homem de fé e de profunda piedade espiritual. Ele não havia perdido o sonho da libertação do seu povo e sabia que isso não aconteceria sem uma interferência de Deus. Era um homem que não recuava em seus propósitos, ainda que isso lhe custasse a vida. Mardoqueu deu uma excelente educação a Esther, cujos valores morais e espirituais serviram para torná-la um instrumento de Deus e na salvação dos judeus. Nós vemos aqui que Mardoqueu que criou Esther, ou vamos dizer que é sobrinha, prima, mas nós vemos que eram parentes próximos. Então Mardoqueu, ele educa Esther nos caminhos do Senhor, nas leis do Senhor, porque ele também tinha uma noção, conhecia, e também dá valores espirituais para ela. Isso a ajudou a, no momento em que ela estava como rainha, ela não se perdesse a sua mentalidade. Falar, agora que eu estou aqui, não estou nem aí para ninguém, não quero nem saber de ninguém, e agora quero saber de mim mesmo, eu vou galgar, vamos dizer assim, os meus interesses. Mas Mardoqueu, vamos dizer assim, pela sua instrução, fez com que Esther nunca se esquecesse da sua linhagem, do seu povo, da onde ela saiu, ou seja, da onde Deus a tirou. Porque muitos meus irmãos têm a memória curta, Deus tira
de um lugar terrível, e quando Deus coloca, exalta um pouco, a pessoa fica vaidosa, fica soberba. Esther não, Esther continuou humilde, continuou no plano de Deus, continuou na posição ao qual Deus a colocou. Por quê? Porque ela teve uma instrução, ela teve, vamos dizer assim, uma direção acerca de valores morais e espirituais. Esther é escolhida para o lugar de Vasti. Chegou a vez de Esther apresentar-se diante do rei, ela superou todas as moças que até então haviam sido apresentadas, pois achou graça diante do rei. Com certeza era bela, mas foi o Senhor que fez o coração do rei se inclinar para ela. Mardoqueu orientou Esther para que ela não contasse a ninguém que era judia. Então, foi só uma, vamos dizer assim, ela fez a parte dela, ela se preparou, ela se cuidou. Com certeza naquele momento também ela se apresentou muito bem, ela fez a parte dela. Deus tem as suas promessas para realizar nas nossas vidas, mas também nós temos que fazer a nossa parte. Ela fez a parte dela. Com certeza orou a Deus, entregou na mão de Deus, é aquilo que nós temos que fazer. Mas aqui, nós vemos o quê? Que ela alcançou graça ao rei e consumou aquilo que Deus está permitindo. Será que também não tinha até uma certa favoritismo em algumas moças ali para poder se colocar, de repente os amigos do rei interferindo? Não, coloca essa, coloca aquela é filho de não sei quem. Será que não aconteceu? A Bíblia não diz, meus irmãos, mas pelo mundo que nós vivemos hoje, nós sabemos que isso é uma possibilidade que possa ter acontecido naquele momento. Mas aqui, o que nós percebemos aqui é que Mardoqueu instrui também, orienta Esther para ela não mencionar a sua nacionalidade. Não que ela tivesse que mentir, se alguém tivesse perguntar para ela, você é judia? Não, eu não sou judia, não. Ele apenas disse, não fale que você é judia. Se alguém não perguntar, você também não precisa dizer, você não precisa responder. Então ele orienta Esther a não divulgar, a não falar que era judia. E isso a ajudou muito, vamos dizer assim, porque ela também não foi perseguida naquele momento, também não teve uma retaliação. No momento oportuno, depois que nós vemos aqui, nós vemos da nossa leitura bíblica em classe, nós vemos o quê? Que no momento certo, ela falou que ela era judia, que Amã queria destruir o seu povo. Então aqui, no 3 aqui, a crise chega para o povo de Deus, a trama de Amã. Amã era uma espécie de primeiro-ministro de Assuero, ele era o segundo homem mais importante do reino. Amã era mau e enchia-se de ódio quando Mardoqueu não se inclinava perante ele. Por isso, traçou um plano para destruir todos os judeus. Ele persuadiu Assuero a fazer um decreto ordenando a morte dos judeus. O rei aderiu ao plano de Amã, então foi feito um decreto para que todos os judeus fossem mortos e seus despojos saqueados. A crise havia chegado para os judeus, trazendo tristeza e lamento. Mardoqueu vestiu-se de saco e foi para a porta do palácio de Assuero. Então, Mardoqueu aqui, meus irmãos, quando as pessoas, vamos dizer assim, queriam protestar, elas se vestiam de pano de saco e foi para a porta de Assuero. E aí Esther, sabendo disso, chama ele, conversa com ele, e nós vemos que ali começa essa instrução de fazer o jejum, de chamar o povo para que pudesse se unir, para que Deus pudesse trazer o livramento. Então, a trama foi feita para os judeus. Amã sabia da trama, e também Mardoqueu também foi exaltado naquele momento, por ter, até antes disso, quando o furor de Amã se acendeu contra os judeus, principalmente contra Mardoqueu, já tinha esse, vamos dizer assim, esse ódio. Depois que ele foi exaltado pelo Assuero, que leu as crônicas, e Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres naquele momento que eles queriam assassinar o rei, e Mardoqueu falou, e aí teve tudo aquilo, o que você quer, o que você acha que tem que fazer, aquele homem a cuja honra o rei se agrada. Aí ele dá todas aquelas coordenadas, ele tem que puxar o cavalo, e Mardoqueu em cima, tudo aquilo que nós já conhecemos, a exaltação de Mardoqueu. Mas, mesmo com tudo isso, Mardoqueu provavelmente não conseguiu, vamos dizer assim, não teve o acesso, para quê? Para que pudesse alcançar essa posição, para falar, ter uma audiência com o rei, para falar acerca do seu povo. Então ele precisava de quem? De uma pessoa que estava lá, que era a rainha Esther. Então Deus permite que Esther está lá, para poder falar com o rei, ou ter esse acesso, vamos dizer assim, que era um acesso até que restrito, mas Deus, que é todo poderoso, livrou esse povo, e ajudou a Esther a estar com o rei Assuero. Então ele foi à porta de Assuero, então a rainha chama ele e diz para ele
E ele começa a falar com ele, ó, se você não intervir, vamos dizer assim, o socorro e livramento virá. Mas o que vai ser de você? Então nós vemos que aí ele diz, ó, de repente foi para isso que você chegou nessa posição. E aí ela entende, meus irmãos, o porquê que Deus permite que ela chegue nessa posição para fazer a diferença. Que nós pensemos e analisemos as condições da nossa vida, porque Deus permite que nós chegamos em certas posições para fazermos a sua vontade, para buscarmos a sua palavra e também para pregarmos o seu reino. Esther toma conhecimento da trama contra o seu povo. Mardoqueu informou Esther acerca do decreto da morte do povo judeu. Esther disse que não poderia fazer nada, pois só lhe era permitido entrar na presença do rei caso fosse convidada. Então Mardoqueu lembra-lhe de que ela foi colocada pelo Senhor junto ao rei para aquele momento. Ele deixou claro que se ela não quisesse ajudar, Deus levantaria outra pessoa. A rainha não recusou ajudar seu povo. Ela pediu a Mardoqueu que reunisse todos os judeus, a fim de jejuar por ela. Nos momentos de crise, não adianta lamentar e chorar. É preciso orar, jejuar e buscar a face do Pai, até que Ele envie o socorro. Eu aprendo muito aqui, porque às vezes os crises vêm da nossa vida, e a primeira coisa que nós fazemos é lamentar, ai meu Deus, por que isso, por que daquilo, quando no entanto Deus fala para nós nos levantarmos e agirmos. E foi isso que Deus, vamos dizer assim, Mardoqueu instrui Esther a fazer. E ela fala, ó, reúne o povo aí, vamos fazer um jejum para mim entrar na presença do rei. E Mardoqueu ainda fala, ó, se você não fizer, não tem problema, vai vir socorro. Mas e aí, o que vai acontecer com você? Então nós temos que pensar nisso também. Porque às vezes Deus quer usar na nossa vida para fazer certas coisas, mas nós, claro, Deus, Ele conta conosco. Mas se nós não quisermos fazer, Ele vem com o seu socorro de qualquer forma. Mas é necessário, meus irmãos, e vamos dizer assim, gratificante quando Deus usa a nossa vida para nós fazermos a diferença. E isso que Deus estava fazendo com a rainha Esther. Deus permitiu que Esther chegasse onde chegou para ela fazer o que ela fez. Então reúne o povo aí, vamos orar, vamos buscar a Deus para que eu entre na presença do rei e que tudo venha acontecer e que Deus possa trazer o livramento. É necessário, irmãos, nós entendemos o propósito de Deus para a nossa vida. É necessário, é importante que nós venhamos perceber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. A estratégia sábia de Esther. Depois de orar, jejuar e buscar estratégias em Deus, Esther colocou suas vestes reais e foi para o pátio interior da casa do rei. Ao vê-la, o monarca apontou seu cetro a Esther, tocou-a na ponta. O rei, deslumbrado pela beleza da rainha, perguntou: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a sua petição? Até metade do reino se te dará. Esther convida o rei e Amã para um banquete. Esther então informou ao rei que havia um plano para matá-la, bem como o povo judeu, e este plano havia sido tramado por Amã. Então aqui, ela abre o jogo. Ela faz um banquete, outro banquete, e ela abre o jogo. Ela fala o seguinte, ó, Amã aí quer matar meu povo, quer matar o povo judeu, quer matar meu... Aí ela diz que ela é judia. Tudo é um tempo oportuno. Deus vai preparando o terreno para que no momento certo nós falemos acerca que tem que ser falado. Então, ela espera as coisas acontecerem e ela fala. E ela fala no momento certo para quê? Para que Deus pudesse, vamos dizer assim, não que Deus, meus irmãos, a qualquer momento Deus pode entrar com providência. Nós temos que entender que o poder de Deus é tremendo. Mas aqui, Deus vai preparando a nossa vida para nós fazermos a nossa parte. E Esther fazendo a sua parte, ela valorizaria ainda mais o livramento ao qual Deus permitiu que eles passassem. Amã havia sido tramado por Amã. Isso enfureceu o rei. Esther desmascarou Amã diante de Assuero. Amã foi morto na forca que tinha preparado para Mardoqueu. O povo judeu foi salvo graças ao livramento divino e à disposição de Esther. Você está disposto a ajudar o país a sair da crise política e econômica em que se encontra? Então ore e jejue em favor do Brasil. Peça ajuda de Deus em favor dos milhares de desempregados e carentes que estão também em perigo, como o povo judeu. Então nós temos que fazer a nossa parte em prol do nosso país, para que o povo possa alcançar livramento, possa alcançar as bênçãos de Deus. E com isso, meus irmãos, nós vamos crescer na presença do Senhor, vamos crescer juntos, vamos estar mais na presença de Deus. E Deus ele vai se alegrar com a nossa vida, nós fazemos. Mas para isso, se Deus colocou nós nesse país, nessa nação, e na posição que nós estamos, nós temos que fazer a nossa parte. Alguns orar,
alguns jejuar, buscar a Deus, outros fazer a diferença em outras áreas, mas questão que todos nós temos as oportunidades de fazermos a diferença. Nós temos que fazer a diferença. Assim como Esther fez a diferença na posição que estava, Mardoqueu fez a diferença na posição que estava, e o povo fez a diferença na posição que estava. E Deus deu livramento, Amã foi enforcado, o povo teve uma certa liberdade maior, teve um reconhecimento maior acerca de Assuero. A nossa conclusão, aprendemos por intermédio da história da rainha Esther que Deus salva o seu povo quando nos dispomos a orar, jejuar e agir. O Senhor colocou Esther no palácio com um propósito definido. Ele também tem abençoado a sua vida com um objetivo, abençoar os que sofrem e correm risco de morrer. Esther cumpriu a sua missão, então deixe que os propósitos divinos cumpram-se em sua vida. Deixemos as coisas acontecer naturalmente e que Deus possa nos ajudar e que as coisas sejam cumpridas na nossa vida da maneira como Deus quer que seja cumprido. Então é necessário, irmãos, nós entendemos, como nós estamos falando no decorrer da aula, nós sabemos aquilo que Deus tem para nós. Nós temos que entender e, vamos dizer assim, e saber a posição que nós estamos, o que nós podemos fazer mediante a posição que Deus nos colocou, que Deus está permitindo que nós estejamos. Então, vamos fazer a diferença, assim como eles fizeram, porque o povo carece. O povo está numa situação difícil, nós vemos a igreja como é que está declinando, ao invés de estar, vamos dizer assim, progredindo, está regredindo. Alguém vai dizer, mas como regredindo? O povo tem mais acesso à Bíblia, mais a livros, mas mesmo assim, meus irmãos, está regredindo. Então é necessário que nós façamos a nossa parte na área na área de, vamos dizer assim, de como cidadão, da política, se assim nós podemos dizer, e na área eclesiástica, na igreja a qual nós fazemos parte. Amém, meus irmãos? Você que ainda não assinou nosso canal, está convidadíssimo a assinar, e que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Deus abençoe.